A gente iniciou falando de família, trouxe aqui um amigo, pastor Marco. Agora a gente está encerrando o mês da família, trouxe um outro amigo de muito tempo também, pastor Roberman. A gente estudou junto na época do Seminário do Sul. Ele já esteve aqui uma vez, muito tempo atrás, não sei quantos irmãos se lembram, não sei nem se ele se lembrava da outra vez que veio aqui, mas é verdade. Ele agora, rapaz, ele agora está na tribo do Morumbi. Meu Deus, foi longe. Ele está tocando junto com o Alexandre Magnani. É alto nível, saiu daqui. Começar aqui é bom. Que coisa pra mim. E aí, a gente fica brincando assim, porque conheço o Overão há quase 20 anos. E a gente tem se esbarrado muito ao longo da caminhada, e aí tive a oportunidade dele vir falar a nós essa noite. Aqui ele está. Eu quero que Deus fale no teu coração através da vida dele. Quero que você seja abençoado através daquilo que Deus tem para dizer. O Overlan, além de pregador, ele é compositor, ele é cantor, tem um CD gravado. Mas a coisa que eu acho mais legal dessas coisas todas que ele faz é que ele escreve muito bem. Eu acho mesmo, de verdade. E se eu não achasse que eu falaria nada aqui, eu ia ficar quieto. Eu nem sabia que não viu o que não vai ser. Mas quando é de verdade, a gente fala. E o Roberlan escreveu uma vez as instruções para a escola dominical da nossa Convenção Batista Fluminense, foi muito abençoador. E ele tem 2 livros lançados, um falando sobre os sonhos de Deus e as realidades humanas, a partir da história de Deus com José do Egito, e um outro falando sobre o ministério pastoral, sobre a função e a relação da igreja com o pastor. Esse segundo eu não li ainda, mas o primeiro eu já li. E a gente tem uma biblioteca aqui na igreja. Aliás, era legal falar isso. A gente tem uma biblioteca aqui na igreja, que a gente tem alguns livros que você pode ler eles aqui na igreja a qualquer momento. Que a gente estiver reunido aqui, se marcar, a gente tiver todo mundo aqui, você pode pegar um livro daquele ali e ler lá na biblioteca sem problema nenhum. Se você quiser pegar o livro emprestado para levar para sua casa, aí precisa comunicar a gente. É só avisar, a gente vai anotar qual é o livro, com quem está, e você fica responsável por devolver esse livro. Daí a 2 semanas, 15 dias, o livro fica emprestado com você e depois você precisa retorná-lo para cá. É um costume que a gente tem aqui. A biblioteca fica nessa sala dos adolescentes aqui, e estamos recebendo doações de livros devocionais, livros de teologia e livros de literatura de um modo geral. Boa literatura, né? Machado de Assis, Zé de Alencar, coisa que vale a pena ser lido. Aliás, eu estava lendo ontem um texto sobre a literatura do Lima Barreto, e a pessoa que escreveu o texto me trouxe uma informação que eu não tinha reparado quando eu li Lima Barreto. Todos os personagens dos livros de Lima Barreto são negros. Ele era negro e escreveu os seus livros trazendo todos os personagens negros. Eu não tinha reparado esse detalhe, isso é verdade. A Clara dos Anjos, o Policarpo Quaresma, todos eles são negros. Os protagonistas, numa época em que os negros não tinham protagonismo no Brasil. Ele já tinha essa ideia. Talvez por isso foi internado 2 vezes no hospício como um maluco. Mas não vou falar de Lima Barreto, o Bernardo vai falar para nós através da Bíblia. O negro é outro. É outro. Deus te abençoe. O relógio não é a da Cruz Carioca. Está lá para te orientar, para te ajudar. Quem mora pior aqui é você, o pessoal mora aqui em volta. Então você fica à vontade. Ok. Boa noite, gente boa. Eu desejo de coração que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja envolvendo os nossos corações e mentes neste lugar. E se tratando de família, pode diminuir um pouco o meu som, porque eu acho que, como eu prego gritado, então não me atrapalha se abaixar um pouco não. E aí, a gente está falando sobre família, e uma coisa, eu não sei você, mas que eu tenho pensado bastante, que às vezes a gente tem aquela ideia de que, com licença, isso pode tudo certo? Tudo certo. Ah, então tá bom. Não, é que eu fui para lá, eu pensei que não estava. Já pode. Que susto. E eu estava observando que muitas vezes quando as pessoas dizem eu criei o meu filho na igreja, ou eu casei na igreja,
e às vezes a gente tem uma ideia de que pelo fato de nós sermos batistas, de nós termos uma religião, de sermos protestantes, de sermos evangélicos, de que, primeiro, nosso filho ele está tendo um relacionamento com Deus, e segundo, nós somos seguidores de Jesus. Pode parecer que sim, mas pode ser que não, porque eu posso passar por todas as organizações da igreja, eu posso ter lido a Bíblia, eu posso frequentar as reuniões de oração, eu posso cantar os hinos e não ter um relacionamento com Jesus. E eu, por exemplo, posso criar o meu filho como filho de pastor, conhecendo igreja, conhecendo aqueles ambientes onde tem a salinha, onde tem templo infantil, onde tem não sei o que, não sei o que lá. Cada igreja que a gente vai é um universo. Ele, por exemplo, vai ouvir 3 palavrinhas, vai ouvir isso, vai ouvir aquilo, aquilo outro, mas isso não quer dizer necessariamente que ele vai ser uma pessoa convertida ou um seguidor de Jesus. E é justamente sobre isso que eu quero falar, que pode parecer estranho, porque o tema não está mostrando necessariamente algo que pareça ser relacionado à família, mas dentro do texto você vai perceber que está relacionado à família. E eu quero falar sobre a nossa caminhada entre a religião e o relacionamento. Porque pode parecer a mesma coisa, mas a nossa verdade é uma pessoa, a nossa verdade não é uma abstração. A nossa verdade é alguém que se fez carne e habitou entre nós. A nossa verdade é alguém que veio a essa terra para mostrar para a gente o caminho para Deus. Não necessariamente o caminho só de deixar de ir para o inferno e ir para o céu, mas o caminho de nós experimentarmos a verdadeira humanidade. O caminho de nós experimentarmos aquilo que Deus queria que nós fôssemos. E como? Vendo o Deus que se manifesta em Jesus. Porque é muito comum nós falarmos que Jesus é Deus, mas é importante a gente verificar o seguinte, que Deus em Jesus mostra para a gente o que nós deveríamos ser. Então, quando eu penso o que agrada a Deus, aí eu penso em um monte de coisa. Muitos crentes entendem que espiritualidade é fazer cara feia. Quanto mais cara feia, mais espiritual você é. Tem gente que entende, né, que ser espiritual significa não chorar, não ficar chateado, não se aborrecer, e coisas, não ir numa festa, né, coisas do tipo. E cada um vai construir uma ideia do que realmente é uma verdadeira espiritualidade. E quando eu olho para Jesus, eu vejo gente como a gente. Quando ele está injuriado, igual Siri na lata, roda a baiana, quebra o pau, o bicho pega. Quando ele está triste, ele chora lágrima de sangue. Quando ele se sente desamparado, ele pede os seus amigos para ficar com ele ali, para orar com ele. Quando o bicho está pegando, ele ora a Deus dizendo o seguinte: olha, se puder me tirar dessa, se puder me aliviar dessa situação, esse negócio de cruz está puxado. E aí você percebe, claro, ele fala de um jeito que a gente pensa que ele não está, né, naquele momento de tem outra coisa aí, porque fala, né, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas esse é um outro jeito de dizer, isso está puxado. Então eu olho para esse Jesus que fala, minha alma está angustiada até a morte. E a gente não quer admitir quando está triste, né? A gente não quer admitir quando está abatido. E aí eu olho para esse Jesus e vejo assim, peraí, é isso que Deus quer que eu seja. Não vamos esquecer que enquanto o homem quer ser Deus, nós queremos ser mais. O problema não é a gente querer crescer, o problema é a gente se comparar. O problema não é você querer ser bonita, o problema é que você quer ser mais bonita que as outras. O problema não é você ter dinheiro, o problema é que você quer ter mais dinheiro que os outros. Você estava feliz com um carro novo, até ver o carro novo do colega. Então essa ideia de você querer ser mais, de você se divinizar, como a mentira lá do Éden, olha, você um dia vai ser, e isso fez com que nós nos afastássemos de algo que nós somos, barro e soco. Você vai pegar o cara mais inteligente e o cara mais chucro, você vai pegar o camarada com a maior formação e o analfabeto, você vai pegar o cara mais rico e o cara mais pobre, e você vai reparar que todos eles, se deixarem o cadáver deles ali, não vai ter um que vai ficar cheiroso.
Por trás de todo o rosto bonito tem uma caveira. Você vai verificar que, assim, por mais que a gente viva, uma hora a gente vai embora. Como os carros que passam fazendo barulho e em poucos segundos deixam a rua, assim é a vida do homem nessa terra. Por mais que ele impressione, como a luz do relâmpago faz, ele vai desaparecer, reduzindo-se a pó. Eu não sei se você, quando anda pelo cemitério e você vê aquelas cruzes ali, vê aqueles nomes gravados, aqueles ossos que estão ali já tiveram carne. Um dia ali já teve uma alma vivente, mas a morte é como aquela pessoa sedutora que atrai, né? Para uns é salvação, para outros é condenação, para uns é céu, para outros é inferno. Uma coisa é certa: é impossível resistir o beijo da morte. A morte vai beijar você, mas pode deixar que eu não vou dizer, diga para a pessoa que está do seu lado. Mas um dia a morte vai beijar você e é impossível resistir ao beijo da morte. A gente pode até postergar, a gente pode adiar, a gente vai para a farmácia, a gente vai para o médico. Eu estava brincando com o Márcio, pai do Padawan, né? E aí nisso ele estava falando que o Marcelo, que tem apelido de Bebeto, eu não entendi a correlação, mas depois eles me contaram toda a narrativa, e aí nisso ele falou: Marcelo tá velho. Eu falei: eu não posso chamar ninguém mais de velho, eu já fui ao fisioterapeuta. Eu, por exemplo, estou com o computador aqui, porque na minha Bíblia eu tenho que botar o óculos, aí eu boto o óculos para ler e tiro o óculos para falar. Depois eu vou entrar em contato com o pastor Silas Malafaia, que óculos é esse que ele usa, que ele olha para o texto e olha para o pessoal. O meu foi R$120, eu não sei quanto foi o dele, né? Vou perguntar a ele como é que ele faz, porque eu boto, se eu olhar para vocês e passa. E não, ele bota, olha e tal, eu quero saber quanto é, né? Se for R$120 eu compro também. E aí nesse caso, voltando para cá, eu não sei se dá para perceber que a gente se ilude. Por isso que quando eu vejo aquela politicagem dentro da igreja, eu percebo o seguinte: essa gente está na religião, não está no relacionamento. Porque se estivesse no relacionamento, abominaria isso. Aquelas pessoas que acham que são mais importantes porque o dízimo delas é mais alto. O que acontece? Com certeza essa pessoa, ela está na religião e não no relacionamento. Porque senão ela perceberia que Deus não se impressiona com R$100, R$10, R$2. Deus está querendo ver se é o seu melhor. Entende que assim, existem pessoas que elas estão no ambiente de fé, mas a fé não está nelas. Pode até uma fé estar nelas, não a fé cristã. Porque a fé do cristão é aquela de que o maior é aquele que mais serve, e não aquele que se acha especial e entende que deve ser servido. Essa gente, eu não sei o que está fazendo na igreja, e eu não sei para onde essa gente vai. Eu só sei de um negócio: eu não quero ser esse tipo de gente, porque eu quero deixar uma herança para a próxima geração. Eu quero que meu filho saiba que passou por essa terra um homem de Deus. Eu quero que meu filho veja que em casa o pai dele briga com a mulher, o pai dele fica chateado com a mulher, às vezes fica com raiva da mulher, entendeu? Desculpa, pode me julgar, mas eu sou desse. E aí nesse caso, mas ele sabe que é o seguinte: o meu pai é um ser humano. Meu pai não é um camarada metido a Deus, né? Que quando as pessoas o xingam, ele faz assim, né? Porque o pessoal entende que o pastor tem que ser esse cara, né? Tu chama ele de tudo, ele... Não sou esse. Fico triste, choro, fico aborrecido. Se eu estiver doente, estou doente. Se eu estiver brigado com a minha esposa, não vou esconder de você. Se minha casa estiver bagunçada, não vou dizer para você não reparar. Por quê? Porque o Jesus a quem eu sigo é um Jesus que não fica encerando, mas é sincero. Entendeu? Então, eu não sei se dá para perceber que muitas vezes a gente está na religião e não no relacionamento. E eu quero relacionamento, por quê? Religião tem tantas, e tem algumas que não têm o mesmo prejuízo da fé cristã. Quantas reportagens você vê de muçulmanos sendo mortos pela sua fé? Agora, observa bem, não na televisão, porque a televisão não faz isso, mas vê na internet quantos cristãos têm morrido só porque creem no que creem. Observe bem. Assista numa novela, qualquer novela, na maioria das vezes, alguma coisa que fale sobre muçulmano, sobre hindu,
E assim por diante. Agora pega quando fala de cristão. Se é um padre, é um cara perturbado sexualmente, reprimido, tá entendendo? Com os negócios, né? Ou então é um camarada que é envolvido de modo sórdido com a política da cidade. Se é pastor, é malandro, né? Pega o dinheiro daqui, pega o dinheiro de lá. Se é crente, é doido. Já reparou? É interessante. Teoria da conspiração? Pode ser. Mas é muito interessante observar isso. Que assim, a religião, pelo menos a cristã, traz um pouco de desconforto. Se a gente faz alguma coisa, pastor fez isso, evangélico fez isso. Dificilmente você escuta assim, um bandista fez isso. Dificilmente você escuta, né, budista fez isso. Mas quando é evangélico, se faz questão de dizer. E aí, sendo uma questão de religião, eu vou buscar uma mais cômoda. Eu vou buscar uma que é zen, que é light, que não é exclusivista como a fé cristã. Como nós cantamos, Jesus abriu um caminho para o céu, não há outro meio de ir. Então vamos pegar uma religião que é mais light, que é mais palatável, que a gente pode digerir com mais facilidade. Não a cristã. A cristã é porta estreita, é caminho apertado, é negar-se a si mesmo, é tomar sua cruz. De detalhe, não vamos confundir. Ah, eu estou carregando a minha cruz porque eu estou com joanete, bico de papagaio. Não, porque a gente não escolhe essas coisas. Cruz tem a ver com eu escolher. Eu poderia estar ganhando um salário de 10 mil, mas por causa do que eu escolhi, eu fico ou desempregado, ou vou ganhar um salário de 900 e alguma coisa. Cruz é isso. Cruz é o seguinte: eu nunca vou arrumar uma mulher dessa na minha vida, mas eu abro mão dela por amor a Cristo. Está dando para entender? Então, se não tem isso, desculpa, não é relacionamento com Jesus, é uma religião. Lendo Bíblia, frequentando culto, tendo cargo, passando por organizações. Então, eu fiz isso tudo, por quê? Para não confundir quando eu falo sobre religião e relacionamento. Embora eu não vou falar aqui baseado num texto cristão, mas vou falar baseado num texto do Antigo Testamento. E aí, vamos dar uma seguida, a partir do Salmo 127. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta para você dar uma conferida, você pode fazer. E se você não quiser, eu deixei reservado aqui, mas não custa nada você dar uma olhada, ainda mais se você tem comentário bíblico, tem Bíblia de estudo, alguma coisa do tipo. Se você é daqueles que gostam de marcar texto, então vai ser legal para você. E a proposta aqui é: construa, desconstrua e reconstrua a sua religiosidade. Todos nós temos um anseio, todos nós temos um desejo, todos nós queremos transcender, todos nós. Tem gente que vai dizer que nós somos manada, que nós somos gado, que nós somos vaca de presépio, Maria vai com as outras, porque nós entendemos que precisamos obedecer às Escrituras e seguir um Jesus que nós nem vemos e que nós nunca ouvimos. Tem gente que vai fazer hora com a gente, enquanto tem gente que, mesmo dizendo, né, que a religião é um mero ópio do povo para deixar o camarada drogado, deixar ele lá, enquanto está acontecendo um monte de desgraça no mundo, ele está alienado de tudo por causa daquilo. Tá, mas tem gente que, embora zombe da fé cristã, acredita na força da política para uma transformação social, inclusive do ser humano. Claro que para essas pessoas, geralmente eu peço para lerem Revolução dos Bichos, livrinho, pequenininho. E aí, nesse caso, tem gente que acredita que a ciência vai transformar a humanidade para melhor. Há um tempo atrás teve um movimento chamado Iluminismo, em que as pessoas entendiam que a luz da razão ia mudar tudo, e com a luz da razão fizemos caças, bomba atômica, né? Colocamos pessoas na câmara de gás. Talvez você diga: eu não, estou falando no gênero humano. Ou você acha que você é muito bonzinho? Deus vê você no trânsito, Deus vê você na internet ou internet, não sei. Deus vê você na televisão, canal aberto, canal fechado, Deus está vendo.
Deus vê você lá no beco escuro, no portão, namorando. Deus vê. Né? Não, claro, Deus vê hoje solteiro, né? Os casados eu não sei se Deus está vendo alguém namorar. Mas assim, em relação a isso, é importante a gente está rindo, o negócio é sério. Aí eu entendo, pastor Vinícius, que a minha missão é apagar o fogo dos solteiros e tentar acender o fogo dos casados, porque há uma inversão aí. E aí nessa situação, né, eu não sei se é a fila do mercado, se é a conta de luz, que muda essa situação, né? Ou seja, por exemplo, às vezes eu estou passando na rua com a Gisele, aí eu vejo aquele casal no poste que parece uma pessoa só. Eu falo, não é casado. Deve ser, só não deve ter uma conta de luz para pagar. Não deve ter. Agora, quando você vê o homem e a mulher indo assim, a mulher atrás, o homem na frente, fala, é casado. É casado. E aí, nesse caso, voltando, nada a ver, gente. Não tem nada a ver com a mensagem, isso aí. Nada a ver. Mas saiu, né? Eu tenho problema, gente. Ore por mim, eu tenho problema. E aí, nessa situação, né, eu gostaria que você pensasse o seguinte: construir é importante. De pensar assim, há uma necessidade no meu coração. E eu entendo que a fé cristã faz mais sentido. Uma divindade que vem aqui e se torna um de nós, para poder me aproximar dele, eu entendo que faz mais sentido do que um Deus distante, que cria um mundo e some. Eu entendo que faz mais sentido um Deus pessoal, que se alegra com o meu bem-estar, com o meu crescimento, do que uma mera energia que me produz ao acaso. Então eu entendo que fazer uma reflexão sobre a nossa religiosidade, sobre a nossa espiritualidade é algo importante. Eu me sinto à vontade de falar desse jeito, porque como vocês são pastoreados por um nerd, então eu entendo que eu não estou confundindo ninguém com o que eu estou falando, né? Talvez eu não fizesse isso em outros lugares. E aí, em relação a isso, hoje eu acho que é dia do nerd, né? Eu acho que é. E nesse caso, em relação a isso aqui, depois vê no Google, né? Hoje em dia tudo é o Google, né? Até quando a gente escreve errado. E em relação a esse caso, né? Construa a sua religiosidade sim. Mas se for o caso, desconstrua. Porque um Deus que não te ajuda a ser mais humano, você tem que pensar se realmente é o Deus da fé cristã, ou se é apenas um conjunto de letras que compõem uma palavra. Deus. Mas até que ponto esse Deus é o Deus da Bíblia, é o Deus cristão, é o Deus que chama a gente, que convida a gente para ser um ser humano melhor. Um Deus que convida a gente para tratar a nossa sexualidade de modo responsável. Um Deus que chama a gente para tratar do dinheiro de um modo que ele seja nosso servo e não nosso Senhor. Um Deus que não quer apenas a nossa oferenda ou o nosso cântico, a nossa dança, mas ele quer a nossa vida. Quem eu sou dentro do templo, quem eu sou fora do templo, quem eu sou em casa, quem eu sou na rua. O meu trabalho é culto, o meu relacionamento com a minha esposa é culto, o meu trato com as pessoas na rua é culto ao Senhor. Então essa fé para mim faz muito mais sentido. Para isso eu tenho que desconstruir algumas coisas que eu aprendi. Na aula que eu dou de evangelismo e missões, eu falo muito sobre discipulado e eu falo para os meus alunos. Eu estou ensinando para vocês uma coisa que eu não aprendi. É uma saudade de uma coisa que eu nunca vivi. Porque para mim discipulado era participar da classe dos catecúmenos durante 3 meses. Aí eu entrava pronto, né, eu saía de lá pronto para assumir cargos na igreja, sabia quem era Jesus, aquele negócio todinho. A gente sabia até o que era Septuaginta, hermenêutica, coisas assim, porque antigamente era um negócio mais substância, né? Hoje é mais eu vim buscar minha bênção e vai com Deus. E aí nessa situação, né, a gente sabia um monte de coisa, mas não sabia o que era catecúmenos, né? Mas tudo bem. E aí nisso a gente passava aqueles 3 meses, aquilo era discipulado, e daqui a pouco a gente estava com um cargo na igreja. Quando, por exemplo, de acordo com a Bíblia, o discipulado é para toda a vida. Quem é o teu discípulo? Quem você ganhou? De quem você cuida? Por quem você é responsável? Mas observa, está todo mundo aqui querendo cargo. E aí o outro está mordido porque o outro conseguiu o cargo. E aí um puxa o tapete do outro porque quer o cargo do outro. E aí fica aquele negócio, né? Esquerda, direita, centrão, entendeu? Uma coisa mais ou menos assim. Manifestação, boicote, voto, impeachment, né? Olha o impeachment de vez em quando. E aí nesse caso, eu não sei se dá para você perceber que assim, essas coisas, desculpa, eu não aprendi isso em Jesus. Então daí a importância de desconstruir. E de onde eu tenho a ideia da reconstrução, de assim, olha, peraí, agora eu tenho um pouco de consciência. É que nem, por exemplo, quando você é criança, homem não chora. No fundo, a dica é o quê? Não seja molena. Mas,
né, com uma licença poética, os nossos pais, né, porque assim, os pais de agora, porque eu sou da época que referência masculina era Arnold Schwarzenegger, não Justin Bieber, né, então eu sou de um outro tempo, né, eu sou do tempo, né, que assim, os homens queriam ser tipo Tony Ramos. Hoje não, hoje os camaradas, né, querem, né, mas deixa pra lá, porque senão é preconceito, é mimimi, vai ter hater na internet. E aí, a importância de você reconstruir a sua religiosidade, né, de você olhar, espera aí, eu aprendi esse monte de coisa quando eu era pequeno, mas agora eu vou começar a botar na balança e vou refletir, como assim o homem não chora? Né? E assim, aquelas questões, né, de você escuta de repente aquela mãe dizendo, o homem é tudo igual, como assim o homem é tudo igual? Em que você, de acordo com a análise transicional, você faz uma reflexão entre aquilo tudo que você ouviu quando você era pequeno dos seus pais, ou de avós, ou de alguma figura de autoridade, e aí você, por exemplo, tem aquele contato, né, com o mundo ao seu redor, e você faz uma reflexão, peraí, é isso mesmo que eu aprendi? Ou aquilo que estava no meu coração faz sentido? E aí quando você faz um negócio desse, aí você começa a perceber, eu acho que eu peguei o ônibus errado. E aí, feliz de você se perceber isso na sua reconstrução. Porque alguns, de repente, precisam ver o quê? Tem que ter adultério dentro da igreja, tem que ter prostituição dentro da igreja, tem que ter agressão física dentro da igreja. Tiro por enquanto não, mas agora eu não sei, né? Depois você me mostra, porque essa daí eu nunca vi não. Eu pensei que ia ser agora, depois, né, E nesse caso, diante dessa situação, eu não sei se dá para perceber que assim, quanta coisa ruim acontece. Por quê? A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso e perverso. É enganoso e perverso. Eu lembro de uma vez um irmão muito magoado, porque o seu pastor, ele estava numa situação de paquera com a sua sogra, e o pastor era casado, e ele ficou muito magoado com o pastor, injuriado, e nisso que ele veio reclamar comigo, eu falei assim, rapaz, isso pode acontecer com ele, pode acontecer com você e pode acontecer comigo. É só a gente cochilar que Satanás vem e dá uma rasteira. Por isso que aquele que está de pé, ou pensa que está de pé, cuide para que não caia. Mas quando o indivíduo ele se sustenta na religião, ele acha que é só ele fazer, né? Eu vou na reunião de oração. Às vezes na reunião de oração eu posso estar fazendo o quê? Falando da sua vida, falando da vida do outro, falando da vida do outro e dizendo assim, vamos orar por eles? Eu beatifiquei uma maldade. Ou de repente eu posso estar aqui para pregar um negócio para você, mas eu não estou bem pregando. Ou eu tenho um projeto político de poder e quero conduzir você, manipular você para esse meu projeto. Ou de repente eu estou mordido e começo a atirar em cima de você porque você percebeu o meu projeto de poder e resistiu. Ou de repente eu posso estar como levita, embora eu costume dizer que o levita deveria ser aquele cara que faz a faxina, que carrega a caixa, mas tudo bem. Mas vamos dizer que o levita é o cara que só canta, domingo à noite, porque é o horário nobre. E aí, nesse caso, de manhã, sabe como é que é? Tem que estar com a família, vendo Netflix, jogando videogame. E aí, nesse caso, por exemplo, esse camarada que está lá, até que ponto vamos adorar ao Senhor, ou eu vou aproveitar esse meu tempo para alfinetar o meu pastor? Ou eu de repente vou aproveitar esse momento, sem fazer nenhuma pesquisa nenhuma, sair pregando, depois ele resolve o que eu vou falar, né? E diante de várias e várias situações, não precisa perceber que você cantando, orando, pregando, você pode não estar ministrando a Deus. Então, pode parecer esquisito, né? Eu demorei um tempão para falar do tema e demorei um tempão para pegar a minha proposta através desse tema, mas eu gostaria que você pensasse nisso. Por quê? Porque lembra naquele dia? Senhor, em teu nome, não conheço você. Essa gente parece que essa gente devia ter aparência de seguir Jesus. Porque elas se sentem no direito. Talvez elas deviam até dizer assim, está no estatuto, eu tenho direito. Eu tenho que entrar nesse céu aí. E Jesus, questão de ordem, né? Ou então põe sobre a mesa. E aí nesse caso, Jesus fala assim, não conheço vocês. Afastem-se de mim. Eu não acho que deve ser o feiticeiro reclamando isso. Eu não acho que deve ser o ateu reclamando isso.
Eu entendo que é alguém que aparentemente, religiosamente, era um cristão. Aquilo que antigamente nós chamávamos de crente nominal. Hoje tem o cristão praticante e o evangélico não praticante. Eu não achei que eu ia viver para ver isso. E aí, entre a religião e o relacionamento. Clica por gentileza, Graziele. Você pode ler esse ponto que está aí? E aí, se você observar, pode clicar de novo. O Salmo 127, versículo 1, está dizendo o que aí? Tem gente que usa isso aqui para dizer que você não deve fazer uma defesa pessoal, que não adianta você tomar conta da segurança da sua casa. Não, porque se o Senhor não guardar, não adianta. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que é importante você depender de Deus. Não está dizendo que é para você ser encostado e preguiçoso e acomodado. O texto, quando ele está dizendo, se o Senhor não for o construtor da casa, vai ser inútil trabalhar na construção. Pegar a versão roberlaniana, não sei se eu ainda vou fazer essa Bíblia, O que eu entendo aqui do Salmo? Se o Senhor for o construtor da casa, não vai ser inútil, vai ser útil trabalhar na construção. Então, o salmista está dizendo, se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Então eu entendo que se é o Senhor quem está vigiando a cidade, é muito útil a sentinela montar guarda. Sabe por quê? Porque Deus vai estar guardando através da sentinela. Deus vai estar construindo através do construtor. Qual é o problema, muitas vezes, na nossa família? Senhor, abençoa minha família. Como assim? Eu vou para o Counter-Strike enquanto Deus resolve meus problemas. Deu para entender? Senhor, protege a minha casa. Eu não boto um cadeado enquanto tem um anjo ali, tem um anjo lá, tem um lá na porta e outro no altar. Eu fui na casa da bênção quando era criança. E aí, nesse caso, tinha esse corinho, verdade. Então, diante de uma situação dessa, verdade, esse corinho sim. Então, diante disso, onde eu quero chegar? Que você seja a pessoa mais inteligente do mundo, que você tenha todo o dinheiro do mundo, que você seja a pessoa mais capaz do mundo, mas sempre entendendo o seguinte: eu sou um instrumento de Deus. Deus controla variáveis que eu não controlo. Deus coloca a gente no meu caminho para abrir portas para mim. Eu estava falando com um rapaz, todo mundo está zoando o Fernando, porque eu saí de lá, devia ser mais ou menos umas 10 horas, e fiquei com ele até meio-dia, conversando, E aí, nesse caso, a gente estava batendo um papo, e eu estava conversando com ele, eu falei, Fernando, é o seguinte, Deus tem aberto portas para mim, que eu olho e falo assim, não tem como eu estar num lugar desse. Só que já que ele é meu, eu estou passando. Então, onde eu quero chegar com isso? Estou fazendo? Estou. Mas eu estou entendendo que Deus está fazendo através da minha vida. Porque tem gente melhor do que eu, que não encontrou as portas abertas que eu encontrei, que não conheceu pessoas que eu conheci, que não foram colocadas no lugar estratégico onde eu estava quando a oportunidade surgiu. Não sei quantos lembram aqui do jogo do Vasco na época do Romário. Calma, não tem nada contra o Romário, mas uma lembrança eu tenho, apesar de não entender nada de futebol. Romário ficava perto dali é grande área de falar, Desculpa, gente, se eu dependesse de futebol para virilidade, eu seria uma moça. E aí, nesse caso, uma moça macho. E aí, nesse caso, por exemplo, por favor. E aí, nisso, ali perto da grande área, geralmente ele ficava por ali. E quando vinha o toque de bola, ele estava na hora. E aí, pô, ia. Aí talvez alguém olhe e fale assim: banheiro, é isso, é aquilo, outro. Não.
Se ele estava dentro da situação, se ele não estava na condição de impedimento, e ele estava ali, ele era o homem gol do time, beleza. Agora, o que acontece com a gente na maioria das vezes? A gente acha o quê? Sabe por que eu tenho isso? Porque eu sou bom. Tem gente melhor do que você que não conseguiu o que você conseguiu. Minha família é desse jeito porque eu sou assim, assim, assim. Tem mulher melhor do que você que não tem um marido como o seu. Tem homem melhor do que você que não tem uma esposa como a sua. Tem pais melhores do que você que não tem filhos como os seus. Entende? A gente às vezes a gente não consegue perceber que é o seguinte: olha, eu vou sim ser uma pessoa hábil, eu vou ser uma pessoa dedicada, mas eu vou sempre adicionar, acrescentar. Peraí, eu preciso da bênção do Senhor sobre a minha vida. Davi, se você observar, quando Saul está perturbado, está lá com imposto, e aí naquele momento ali o que acontece? Tem gente que fala assim: mas peraí, quem pode ajudar esse cara? Não, tem um menino que toca bem, ele é assim, ele é sisudo em palavras, ele é um guerreiro, ele é forte, ele é isso, ele é aquilo, tal. E aí nisso, Davi está lá, cuidando das ovelhas do pai. Pega o urso, detona o leão, ninguém está vendo. Mas ele está ali sendo o quê? Moldado, fortalecido, construído. Ninguém também está vendo você. Você está debaixo da terra, germinando. Quando você virar uma árvore e estiver dando fruto, vão dizer que você teve sorte. E aí eu sou obrigado a citar um filósofo pré-socrático: nunca foi sorte, sempre foi Deus. Entendeu? Que bom, se ninguém viu, porque ninguém conhece. Pensei que eu ia pegar vocês. E aí nesse caso, diante dessa situação, filósofo antigo, eu gostaria que você pensasse, sabe, com carinho, em relação ao seguinte: olha, Deus quer construir a sua casa, mas Ele quer construir através de você. E como Deus constrói através de você? Através da sua caminhada com Ele. Através de uma caminhada do tipo: eu estou disposto a perder para ganhar. Eu estou disposto a abrir mão de algo por amor a Ele. Eu estou disposto a de repente ficar numa situação desconfortável com meu filho, pelo compromisso que eu tenho com o futuro dele. Eu estava falando agora, não lembro com qual irmão, eu estava falando isso. Falei: olha, claro que eu quero que todas as pessoas que eu pastorear que sejam minhas amigas. Eu quero que elas me chamem para aniversário, churrasco, um monte de coisa. Claro que eu quero. Mas eu não sou pastor para isso. Eu sou pastor para ajudar as pessoas a seguirem a Jesus. E se não querem seguir a Jesus, então tem alguma coisa errada. Ou essas pessoas não deveriam estar na igreja, ou eu não devo estar nessa igreja. Porque o meu papel é apresentar o caminho da cruz. Quem não quer o caminho da cruz não quer me ouvir. Agora você percebe qual é a diferença da religião para o relacionamento? Porque o cara da religião é um mero cliente. O cara do relacionamento, ele é um servo. O servo não tem vontade. Meu filho, eu vou educar você no caminho da cruz. Ah, mas eu não quero. Depois que você crescer, você decide o que você faz. Agora, dentro dessa casa, o Senhor é Deus. Essa é a decisão. E aí, diante de uma situação dessa, eu não sei se dá para perceber que muitas vezes nós somos tentados a quê? Não, mas eu vou dar meu jeito. Aí complica. Como o pastor falou aqui sobre a situação da escola bíblica baseada em Gênesis, já passaram por Abraão, já? Passaram por Abraão já, né? Ah, está em Caim Abel? Ah, começou agora? Ah, então tá legal. Então tem um tal de Abraão, né, que Deus ele fala para ele que ele vai ter uma grande nação. Mas sua mulher não tem filhos. Ele está borocochô, ela está borocochô também. Mas Deus prometeu. O que a mulher dele faz? Tem uma morena tropicana ali. Chega lá que agora vai. Tu já está mais para lá do que para cá, mas com ela que tu vai. E aí nisso que acontece? A mulher engravida, tem o filho dele. Só que Deus deixa claro, não é esse o filho da promessa. O problema é que aí a dor de cabeça que ele arrumou, não para ele apenas, mas para aquela pobre daquela mulher e para aquele filho bastardo.
A dor de cabeça que arrumou porque quis ajudar Deus. E uma coisa eu botei no meu coração, talvez eu esteja errado, um dia talvez eu venha desmentir tudo isso que eu estou dizendo, mas até o presente momento eu entendo, igreja é problema de Deus, não é problema meu. É Deus que sabe por que algo acontece ou não acontece. Eu estou apenas para fazer a vontade de Deus, e onde estiver caminho para a vontade de Deus eu vou. Como por exemplo, Jeremias prega 40 anos. O pastor Vinícius estava aqui animado, né, sonhando com um quarteirão do tamanho da comunidade da Zona Sul. Sonho é bom, e não custa nada, né? Agora, pensa o seguinte, 40 anos, e nada. Ele está sonhando, mas ele ainda tem alguma coisa. Está dando para entender? Jeremias prega 40 anos e não tem nada. Mas ele não quis ajudar Deus, ele estava dentro da vontade de Deus. Se a vontade de Deus, ela é caminho apertado, porta estreita, ainda assim a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Porque talvez você como pai ou como mãe esteja fazendo um negócio que seu filho está muito chateado com você. Mas vai chegar um dia, espero que não seja quando ele for pai ou mãe também, ou de repente quando ele der com a cara na parede. Vai chegar uma hora que ele vai, meu pai tinha razão, minha mãe tinha razão. Pode parecer bobeira, mas coisas simples como Roberlan, já escovou os dentes, na época da Colinas, amarelinha, eu lembro daquilo. Já, mãe, às vezes não tinha escovar. Roberlan, olha a postura. Tá, pai. Hoje, se eu ficar muito encurvado, a lombar reclama. Antes eu ficava encurvado, a lombar não reclamava. Hoje eu lembro do conselho do meu pai, Orlando Julião. Aí eu tive que tirar um dente daqui. Tive que tirar um dente daqui, que estava com a panela. Panela porque cai. Dona Maria de Lula de Batista. E aí, raciocina comigo. Só essas duas coisas. Tem mais coisas que eles orientaram e eu não entendi. Tem mais coisa. Agora, se eles se furtassem de orientar, se eles se furtassem de brigar comigo, quantas vezes eu fiquei com bronca dos meus pais? Se eles ficassem sentidos como assim, ah, meu filho ficou chateado comigo, oh dó, como é que ia ser? Que nem o outro que eu falo é o meu filho, Roberlan Julião Andrade. Eu sou Roberlan Julião da Silva, ele pegou o nome da mãe, Roberlan em minha homenagem. Eu tinha que morrer com alguém se chamava Roberlan, já se viu? E aí nesse caso, ele, para ter uma ideia, só para vocês terem uma ideia de como é o camarada, ele pega o celular, né? Eu tenho, por exemplo, meu nome não é Adélio Bispo, mas eu tenho 4 celulares. Eu só não posso dar facada em ninguém, porque não vai vir nenhum advogado de jatinho para me pegar e me defender, né? Está arriscado aparecer o Monsanto lá na minha casa e me levar. E nesse caso, né? Tenho aqueles dois que estão filmando, né? O de cima é um pouquinho melhor, o de baixo é o Xing Ling, né? Mas dá para filmar. Esse aqui filma, mas é muito ruim e não tem lâmpada para a câmera, e a gente que é preto e pequenininho precisa de luz. E aí nesse caso, e esse aqui eu só uso para grupo de WhatsApp. E esse aqui, por exemplo, o meu filho pega e taca no chão só para abrir, né? Olhar, pegar a bateria, porque isso aqui não passa vídeo, né? Ele já sabe que o de lá, ele faz assim no touchscreen, aí ele vai, muda de YouTube, isso aqui ele sabe que não tem nada. Então ele só abre para ver o negócio desmontar, olha, depois vai e monta de novo. E aí eu falo assim, se jogar no chão, eu vou pegar. Não tem muita conversa, né? Quem é bom de palestra com ele é minha esposa. Meu filho, não faz isso. Fala, se fizer, vou pegar, né? E aí nisso ele faz, olha para minha cara. Ele faz e olha para minha cara. Aí eu penso assim, esse moleque está entendendo. Aí eu vou e pego. Aí quando ele fica chateado, ele faz assim. Aí eu falo para ele, o choro é livre. Tá ok? Deu para entender? Porque hoje ele fica com raiva. Há mais ou menos uns 3 dias atrás, ele foi correndo no banheiro e enfiou a mão dentro da privada. Eu puxei por força e falei, não faz isso. Saiu chorando, parecia que eu tinha matado ele. Aí Gisele mandou um link.
Pais pacientes com bebês de 2 anos. Eu achei que foi uma indireta. Eu achei que não foi não? Então é teoria da conspiração, né? Só que eu não li também. Aí nessa situação, meu coração ficou apertado, irmão. Mas eu não vou esperar ele entender, não. Não vou não, e embora eu acho que ele está entendendo. Eu acho que ele é um cara de 40 anos, aquele corpinho de 80 centímetros. Entendeu? Estou falando sério, ele é muito esperto. E aí, diante de uma situação dessa, eu não sei se dá para perceber, gente, dói, claro que dói. Eu sou pai velho de filho único. Era um filho que talvez eu não tivesse. Minha esposa engravidou, a gente estava com 19 anos de casado. E aí eu olho assim, dói quando ele chora. Meu coração fica apertado. Mas a vida não vai dar mole para ele, então eu não posso dar mole para ele. Deu para entender? E eu preciso mostrar para ele que a fé no Senhor é o que vai ajudá-lo a se proteger, inclusive dele. Porque a maioria das pessoas que tomam golpe por causa de quê? Da própria cobiça. Por que você toma golpe? Porque o cara te promete um negócio além da expectativa e você acha que você é mais esperto do que ele. Só que o bobo é você. Percebe? O meu maior inimigo não é o diabo, o meu maior inimigo sou eu. Se eu aprender a lidar com a minha carne, o diabo não me seduz do jeito que seduz o outro lá ao pé do bloco. Não sei se deu para perceber. Outro dia eu estou indo na academia, já tem uns 6 meses mais ou menos que eu não malho. Mas é o que, né? Fala para mim, bem-vindo ao clube. Nesse caso, né? Estou eu conversando com um rapaz, aí passou aquela menina assim, né? Que as feias têm inveja. Aí quando ela passou, eu vi de longe, eu já fui para uma outra direção. Aí quando eu estava numa outra direção, né? Pode me chamar de prato. Aí eu fui para uma outra direção, aí nisso, né? Um colega falou assim: rapaz, que tentação, hein? Falei, cara, eu estou fugindo de problema. Quando eu falei, eu estou fugindo de problema, aí ele entendeu. Porque quando ele olhou a menina, ele olhou em forma de foto. Quando eu falei, eu estou fugindo de problema, ele passou a olhar em forma de filme. E em forma de filme significa o seguinte: que existe a bonitinha, ordinária, né, como diz o autor, e existe também a doida, que você acha que é uma aventura, mas ela vai lá na porta do seu trabalho, ela vai lá na sua casa, ela dá chilique e ela manda nudes para o teu WhatsApp. E aí você de repente estraga um casamento de 35 anos. Por causa de um beliscão ali. Por causa de um beliscão. Sabe por quê? No mundo tem um tal de Satanás. E o que ele quer? Ele quer pegar você através de você mesmo. Então, se você se proteger de si mesmo, você já ganhou muita coisa. E eu quero que meu filho aprenda isso. É isso que a minha fé me ensina. A minha fé não me ensina a ter carro, a minha fé não me ensina a botar gravata, a minha fé não me ensina a passar pelas organizações, a minha fé me ensina o seguinte: caminho apertado, porta estreita, dizer não para si mesmo e carregar a sua cruz. Isso que a minha fé me ensina, e eu quero passar isso para o meu filho. O resto é roupa para o corpo. O corpo é mais importante do que a roupa. E aí eu gostaria que você parasse para se perguntar: o que eu estou fazendo? O que você está fazendo? Como pai, como mãe, como marido, como esposa, como filho, o que você está fazendo? Filho, mas a responsabilidade é do pai. Depende. Dependendo de que tipo de filho você é, tem um tipo de retorno que o seu pai dá. Quem, por exemplo, não é filho único, sabe disso. Ah, meu pai trata fulano diferente, mas de repente fulano é diferente. Pode ser que não, mas pode ser que sim. Tem aquele filho que a mãe fala assim: ah, filho, seu pai, né, ele fez aquilo de novo. Mãe, tem feijão aí? Tem aquele outro filho que é diferente. Pô, mãe, mas sabe como é que é o pai, né, tal? Com qual dos 2 filhos ela vai ter mais afinidade? É claro que todas as mães vão dizer: não, nós aqui de Jardim América, né, mas lá de Nova Iguaçu, né, tem ninguém de Nova Iguaçu aqui não, né? Ah, então tá bom. Aí diz, lá em Nova Iguaçu, as mães falam que amam os filhos tudo igualmente. Minha mãe dizia: eu amo todos igualmente. Nunca acreditei. Está dando para entender? Mas às vezes a gente não para pensar que corre o risco de nós também não contribuirmos para explorar o melhor dos nossos pais. De repente o jeito que você fala, seu pai pode ser brando e liberado. Dependendo do jeito que você fala,
dela, seu pai vai ter um orgulho masculino ferido e fala: só por isso não vai. Ah, mas isso é atitude infantil. É atitude infantil do cara que tem mais dinheiro, que tem mais força física, que é o dono da casa. Fazer o quê? Não posso fazer nada. O choro é livre. E nesse caso, né, se você souber lidar, é outra situação. Mas o que acontece? Eu quero enfrentar. Às vezes o marido, ele poderia ter uma esposa melhor, mas ele não contribui. Às vezes a esposa poderia ter um marido melhor, mas não contribui. Então vamos perceber que é o seguinte, como diz o pregador mundo, Apocalipse 16, a chave da vida está em suas mãos está o poder da decisão. Claro que eu não tenho todas as oportunidades do mundo, mas eu tenho algumas. Claro que eu não tenho toda a capacidade do mundo, mas eu tenho algumas. E que tal eu ser o melhor com o melhor que eu tenho? Esse é o caso. Como eu estou me tratando há 3 anos, né, de depressão, então eu não tenho a mesma disposição física do cara que não passa por esse transtorno. Eu não tenho, por exemplo, a mesma facilidade de ficar muito animado que nem algumas outras pessoas. Talvez alguém diga: mas não parece, porque é questão interna. Por isso que tem gente que se suicida. Aparentemente ela estava bem, mas não estava, né? Até porque nós somos obrigados a mostrar que estamos bem. Um dos problemas do doente hoje não é a doença, é os outros saberem que ele é doente. Além do cara ter um problema da doença, né? Imagina, o filho nasceu cego, mas você tenta postergar essa informação, porque como é que pode? Filho cego, o que você fez? Era tudo que a pessoa precisava, né? O filho está cego e a pessoa é julgada porque o filho está cego. Imagina. Sabe por que meu filho tem problema de sangue? Por causa da tua família. Então as pessoas, elas vivem, às vezes, fingindo coisas que elas não são, por causa do julgamento alheio. Mas não é isso que eu aprendo na fé do Senhor. Então eu gostaria de perguntar a você: o que você está fazendo? Você está edificando aquilo que o Senhor está edificando? Deus está guardando através de você? Clica, por gentileza. Você pode ler, por favor? Hoje nem tanto, mas há um tempo atrás era muito comum em artigos da Você S.A. ou em algumas palestras que as empresas pagavam para os funcionários participarem, falar muito de proatividade. Aquela pessoa que está à frente do seu tempo, ela já sabe o que vai acontecer e ela vai: não, peraí, deixa eu matar o galo antes dele cantar, deixa eu frear antes da curva e coisas do tipo. Mas tem aquele que assim, ele é movido a reboque. E quando ele vê o caminhão da Light, que ele lembra que não pagou a luz. Quando ele vai botar o sal no novo frito, é que ele lembra que acabou o sal. Então tem aquela pessoa que ela vive a reboque, ela é sempre reativa. Observe bem, quando eu falo em relação ao meu filho, eu não tenho sonhos para o meu filho. Embora um dos sonhos que eu tenho é que ele me sustente na minha velhice. Esse é um sonho, e eu vou doutriná-lo para isso. Mas, né, todo mundo rima quando eu falo isso, mas eu acredito. E aí nesse caso: pai, vai lá para os Estados Unidos, fica meio assim, né? Não, Alemanha, vai pra lá, dá uma relaxada, vem daqui a 20 dias. Tá bom 20 dias, mano? Tá bom, meu filho, tudo bem. Eu preferia 30, mas se é o que você pode, eu aceito. E aí, por exemplo, eu não sei o que meu filho vai ser, mas eu sei o mundo que eu vivo. E pela velocidade da informação, eu preciso estar muito mais atento do que minha mãe estava na minha época. Porque a minha mãe ainda podia confiar na escola. Pelo que eu vejo hoje, eu não vou confiar na escola. Meu filho vai estudar e eu vou estudar com ele. Deu para entender aquela ideia de: é o seguinte, peraí, eu preciso frear antes de virar. Se eu for frear na hora de virar, pelo amor de Deus. Entende? É importante a gente ter aquela ideia de: opa, a proatividade ela é mais importante do que a reatividade. Mas peraí, moço, não corta não, porque eu vou ali pagar. Aí o cara te olha com aquela cara assim: alguém tem que morrer. Já aconteceu isso comigo. Eu com dinheiro não paguei a conta. Pastor, os meus vizinhos olhando: cara, tem que cortar. E eu não sabia se eu ficava mais triste porque eu estava com a luz cortada,
ou pela vergonha dos meus vizinhos virem à casa do pastor recebendo corte. Foi tenso. Sabe por quê? Porque eu fui reativo. Reativo. E eu não posso ser isso. Não posso. Não sei como vai ser a escola no tempo do meu filho. Eu só sei do negócio. Eu quero matar o galo antes de cantar. Aí que está o caso. É aquela situação. Eu não sei qual é a cantada que minha esposa vai levar na rua. Eu sei que eu tenho que dar a cantada antes dela sair. Depois que ele nasceu, eu estou meio fraquejando nesse negócio, mas eu tenho que me ligar. Eu tenho que me ligar nisso, estou dando mole. Ainda bem que eu não estou aqui escutando, senão eu usar isso contra mim. E aí nessa situação, eu não sei se o pastor pregando aqui no vídeo, aí é o problema, né? Mas um outro problema. A gente já se acha absoluto, é nessa hora que vem o aventureiro. Ô princesa, mal tomate, mas você vai mais uma de graça. Vai dar piscadinha. Pronto. Amanhã tá come do tomate de novo. Chora. Tá dando para entender? Aí a gente fala o quê? Foi o Satanás. Entende? Show Satanás. Sai da frente, Satanás. Mas o Satanás, ele fala, que é isso, cara? A gente trabalhou junto no projeto. Eu te ajudei, tu me ajudou. Entendeu? Tu me ajudaste, vai falar que tu me ajudou. Será um sinto melhor. E aí, nesse caso, diante dessa situação, ser proativo é mais importante do que ser reativo. Por isso, obedeça mais e sofra menos. Geralmente, quando eu falo para filhos, eu falo isso, cara, aprende com a experiência do teu pai e da tua mãe. No mínimo, uma mulher com mais de 30 anos já levou uma volta por aí. Não esta aqui do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, é outro nível. Mas, por exemplo, lá em Lopes, né? Tem de Lopes aqui? Então tá bom. Então, lá em Lopes, uma mulher de 30 anos já levou balão de alguém. Então, se a tua mãe está te dando um conselho, não seja burra, né? Escuta a sua mãe. Mas a minha mãe não sabe a diferença de iPad para iPod, mas ela conhece a natureza dos homens antes de ti. Mas não, a tonta faz o quê? Minha mãe está velha, ela não entende nada, ela não sabe o que é Instagram. Não vai, se lasca toda, miserável. Deu para entender? O pai fala, cuidado com esse cara. Mas sabe por quê? A menina vê o pai na igreja, terno e gravata, sapato couro alemão, né? Aí tá lá, né? E aí nessa brincadeira ela pensa que o pai sempre foi aquele crente. Mal sabe que o nome do pai era Armandinho das Canoas. Tem algum Armando aqui? Ai, graças a Deus. Então, se chega no Armando, eles não vão lembrar nada desse nome. Então o que acontece? A pessoa às vezes não entende. Se o pai está falando, minha filha, de repente, seu pai sabe como é que é o negócio, mas não escuta. Trazendo para a paternidade divina. Deus é pai. Se ele está orientando, aprende com a experiência do mais antigo. Quanta gente Deus já viu nessa terra. Ele que criou a gente, ele sabe como a gente funciona, ele sabe como o pecado entrou no mundo, ele sabe quem é o diabo. A gente não sabe. Eu pensava que o diabo era aquele tipo de gibi chamado Brasília. Só os fortes lembram desse negócio. Entendeu? Era um capetinha vermelhinho com chifre assim. E para mim o diabo era aquilo. Não, rapaz, não. Porque se o diabo vier contra nós, como ele é, a gente vai fazer o quê? Show Satanás. Mas agora, como ele vem? Ele vem com aquela versão, né? Com aquela aparência de lasanha. Está entendendo? Ele vem com aquela aparência de alcatra. Você fala assim, que mal isso pode fazer? Entende? Ele vem com aquela aparência daquela vozinha simpática. Aí você olha e fala assim, não vai dar em nada. E aí quando for ver, você vai para uma arapuca. Na minha infância, a gente brincava de caçar pombo. Desculpa, gente, hoje nessa época de mimimi, isso seria um maltrato, né? Mas hoje tem muito pombo. Também, o pessoal não caça mais. E aí nisso, a gente tinha umas caixas de mercado, né? Tinha umas entregas que dava em casa, tem que fazer toda, tem que rebobinar, não, porque também tem que explicar o que é rebobinar. Mais um ano se passou, tá difícil, porque eu não consigo dialogar, porque eu penso analogicamente. O pessoal não sabe nem mais o que é analógico, né? Então, diante dessa situação, há um tempo atrás, tinha umas caixas de mercado que botavam numa bicicleta, e aí eu não sei
como parava uma caixa dessa, a gente botava para botar armadilha para o pombo. Aí a gente fazia uma forquilha, era um galho, né, que tinha assim, uma bifurcação, e aí ficava daquele jeito ali, e aí a gente botava uma fileira de milho, aí o pombo ia para lá. Quando ele chegava lá e pegava o milho, a gente puxava, pronto, o bicho virava almoço. É assim que Satanás faz. Ele apresenta uma coisa maravilhosa e a gente pensa assim: ninguém está vendo, só eu sou um gênio, não tem ninguém mais esperto do que eu nesse mundo, estão dando mole, vou lá. Quando vai, isso é óbvio. Então, que tal você obedecer mais a Deus e sofrer menos? Que tal? Porque o pai ainda pode dar um conselho errado. De repente o pai cisma com o namorado da menina e o cara é gente boa. De repente a mãe cisma com a menina e a menina é gente boa. Mas agora, Deus não é. Quando Deus falar, sai dessa, sai dessa. Ah, mas isso aqui é tão bom. Não é bom, é prazeroso. O que é bom, edifica, enobrece, abençoa, fortalece, te torna melhor. O que é prazeroso, está aí a dieta da nova geração. Você vê os camaradas que chegam nos 90 anos, qual era a dieta desse cara? O que os fitness comem hoje: inhame no café, batata doce, aipim, era isso. Eu já peguei um pão com manteiga e um veneno de rato chamado quisuco, que a gente botava para tomar. A geração de hoje já bebe refrigerante, porque de acordo com o que a gente aprendeu com a nossa presidente, né? Não, eu não falo presidenta porque eu não falo estudanta, né? Então, nisso, nem falo clienta, então não falo presidente. E aí, nesse caso, a gente aprendeu que a gente era classe média, então muita gente, né, começou a ter refrigerante em casa. O pessoal me encara, fala que eu sou esquerdista, mas eu falo: nossa, desculpa, mas comprei meu carro, comecei a comer contra filé, eu não posso negar, eu não posso mentir, né? E aí, nesse caso, desculpa, esquece, ok, estamos juntos. E aí, hoje em dia, esse negócio da briga. E aí, quando a gente se depara com essa situação, reparei, viu? Ninguém viu, o negócio é sério, deixa quieto. Melhor falar de Flamengo e Botafogo. E aí, diante dessa situação, onde eu quero chegar? Está todo mundo hoje podendo tomar mais Coca-Cola. Será que isso é bom? É prazeroso, mas será que é bom? Está todo mundo comendo mais batata frita. Não a batata frita que a nossa mãe fazia, que botava no óleo uma vez só, mas é a batata frita da gordura trans. Ela vai pro óleo, ela volta pro óleo, ela congela, depois volta pro óleo de novo e o Pedro come. E ó, essa é melhor do que a outra. A outra natural não tem um crack que nem essa. E a gente vai morrendo devagarzinho, né? E aí é importante, vou devagarinho, Martim Davi me confundiu, mas depois eu vejo no Google. E aí, diante dessa situação, raciocina comigo, pensa comigo, né? Nós estamos sendo proativos ou reativos. A geração do passado tinha esse tipo de comida. Eu já tive uma dieta um pouco mais complicada. A geração depois de mim está tendo uma dieta pior ainda. Estamos na época da engenharia, né? Em relação a alimentar. Então hoje é muito mais complicado. Como é que vai ser a próxima geração? Então o fato de ser prazeroso não quer dizer que é bom. Tem muita coisa, por exemplo, é prazeroso ficar na internet direto, é prazeroso ficar assistindo série na Netflix, é prazeroso ficar fazendo isso, fazer aquilo outro. A pergunta que é bom? Você está deixando de produzir, está deixando de estudar, está deixando de fazer um monte de coisa, está deixando de investir na sua própria vida. A não ser que você faça da internet o seu ganha-pão. Bom, eu divulgo meu livro. Por exemplo, nisso que está o vídeo ali, o que está acontecendo? Eu estou pregando para vocês, mas daqui a 5 anos vai ter gente assistindo. Quando eu for falar de um livro meu, eu sou conhecido. Deu para entender a questão da validação consensual? Simples assim. Minha sogra mesmo fala: ué, a Roberta está na televisão, porque a internet na casa da minha sobrinha é smartphone, né? A minha não é. E aí nesse caso, eu comprei um de tubo, né? E aí nesse caso, tá lá, desde 2006, inteiro. E aí nisso, ué, ele está na televisão, e nessa brincadeira você já parece que você é mais importante. Não é isso que a gente pensa das outras pessoas? O pessoal fica à madrugada por causa do K-pop, K-pop, seja lá o que for. Agora eu pergunto: essa mesma pessoa lava a louça para a mãe? E aí?
Lava não? A Renilza viu, ela falou que não lava não. Eu não sei como é que era a casa do pessoal, mas tá entendendo? Então, aí diante disso, né, eu só suspeitava, mas agora que ela falou, eu tenho certeza. Então, é importante a gente ter a seguinte ideia, de que muitas vezes a gente olha para alguém ao nosso redor e pensa assim, ah, fulano é só mais um. Quer ver uma coisa interessante? Pastor Vinícius é um gênio. O que eu faço para não ter inveja dele? Eu o admiro. Isso me faz me sentir melhor, deu para entender? Mas começa na inveja, eu vou e tento mudar, né? Pode me julgar, gente, eu sempre invejo. E aí nesse caso, aí nessa situação, raciocina comigo. Tem muita gente com muito menos condição do que ele, que todo mundo respeita por causa da validação consensual. A pessoa viu na TV, a pessoa viu um livro publicado, a pessoa viu num programa do Bial, viu não sei onde, não sei o que lá, a pessoa, fulano é importante porque ele está lá. Mas a gente vê o nosso pastor na nossa igreja, fazendo visita ali na casa das velhinhas, comendo bolo de banana, e pensa, deu para entender? Então a validação consensual, ela tem esse impacto. E aí, observa bem como é que são as coisas. Se eu tiver aquela ideia de reatividade, eu vou ficar assim, mas eu queria. Não, o feito é melhor do que o perfeito. Eu tenho uma boa internet? Não tenho. Mas eu peguei a internet emprestada. Entendeu? E como o pastor disse que a internet dele era mais ou menos, eu falei, não, mais ou menos eu não quero, não, quero uma boa. Aí eu peguei a dele. Eu ainda não tenho condições, eu não tenho uma câmera, eu não tenho ninguém para editar nada. Eu pego meu vídeo e jogo cru lá no YouTube. Sabe por quê? Porque eu vou fazer o melhor que eu posso. Eu não vou fazer o melhor comparado com o que você pode. Cada um tem o seu melhor. O problema é que a gente pensa o quê? Vai a si mesmo, vai a si mesmo, vai a si mesmo, vai a si mesmo. Porque a gente está entretido, como eu falei agora em relação à questão da internet. No meu caso, a internet para mim é um negócio. Eu mando mensagem, já fez o depósito? Né? Porque o pessoal compra ali para pagar depois. Aí eu mando mensagem. A pessoa, eu quero comprar mais um, eu quero comprar mais 10 e tal. Então, para mim, a internet é meu negócio. Por exemplo, você vai ver o que? Pastor Roberlano vai pregar em tal lugar, vai pregar em tal lugar, vai pregar em tal lugar. Eu não ganho para pregar, mas eu vendo meus livros. Né? Porque como eu sou um pastor desempregado, então o que acontece? Os meus livros me ajudam a comprar o leitinho do moleque. Está forte, entendeu? O pessoal está comprando livro. E aí, observa bem como é que é o negócio. Para mim, internet é isso. Tem gente que usa internet só para quê? Curtir, compartilhar, curtir, compartilhar, curtir, compartilhar. E o que? Besteira. Se pelo menos curtisse, compartilhasse o que edifica, beleza. Mas não, é besteira mesmo. Né? E aí, diante de uma situação dessa, bota 5, 6, 7 horas. Tudo bem, é muito prazeroso. Mas o que você construiu? Se você olhar para trás no final das 24 horas, o que você construiu? Porque talvez esse dia seja o último dia da sua vida. O que você fez hoje? Talvez essa semana seja a sua última semana. O que você fez? Talvez esse mês seja o último mês. O que você fez? Quem garante que vai ser? Pode ser que não. Mas um dia a gente acerta. Lembra? Um dia a morte vai beijar você. Não vou dizer, diga para a pessoa que está do seu lado. E aí, clica por gentileza, Graziela. Você pode ler? Aí você percebe o seguinte, né? Às vezes a gente, por fazer do jeito da gente, na força da gente, a gente fica no desespero. Não. Deus trabalha com desprendimento, irmãos. Deus trabalha com desprendimento. Sabe quando que Deus fala assim, olha, vou fazer isso, fazer aquilo outro na sua vida, Abraão? Quando Abraão chega e abre mão do único filho que tinha. O único filho que tinha. Sabe quando que Jesus alimenta a multidão? Quando o menino pega o lanche dele. Pensa comigo. O pastor Vinícius falou que tem um, não vai embora não, tem um lanche aí. 0% que eu estou sabendo. Pode falar que é 0%? Então beleza. Aí, pensa comigo. Digamos que de repente, né, em vez de ir na igreja Atitude, o Bolsonaro viesse aqui. Como é que ia ser esse lanche aí que o pastor você falou? Pensa comigo.
Imagina. Ia vir, por exemplo, o pessoal do governo, ia vir o pessoal da oposição para ver o que o pastor ia pregar com a presença do presidente aqui, né? Ia ter o pessoal da mídia, e como é que ia ser para ajudar no lanche? E aí, digamos que de repente, né, o Lucas traz, né, o lanchinho dele separado, que é o seguinte: não, se acabar o lanche, eu tenho aqui o meu pão com queijo aqui. E aí, nessa situação, o pastor Vinícius fala o seguinte: olha, vamos fazer um negócio? Me empresta aí o teu lanche, e eu vou orar, e a gente vai dividir para todo mundo. Ia ser fácil dar o seu pão com queijo para geral? Ele falou que ele ia, né? Então o que acontece? Então, por exemplo, diante de uma situação dessa, né, raciocina comigo, né? Vem aquele lanche, e Deus alimenta multidões através daquilo ali. Ou seja, você pode ser 5 pães e 2 peixes, mas se você tiver no desprendimento na mão do mestre, você vai alimentar multidões. Então você não precisa ser um grande pai, você não precisa ser aquela esposa, né, que, por exemplo, é uma chefe na cozinha, tem corpo de miss, né, trabalha fora, né, cuida do bebê. Você não precisa ser essa mulher. Você não precisa ser o top do top do top. Você só precisa estar nas mãos do Senhor, e Deus vai cuidar da sua família através de você. Deus vai abençoar a sua casa através de você. A única coisa que Deus quer é o seu desprendimento. Como assim? Senhor, esse aqui sou eu. Não sirvo para muita gente, não sirvo para muita coisa, não tenho muita capacidade, mas usa a minha vida. Agora, não, Senhor, eu quero pegar minha vida e quero aproveitar minha juventude. Então está na religião, mas não está no relacionamento. Como disse o pastor Vinícius, não conhece o final da história. Clica por gentileza. Graziele. E aí, diante disso, eu não sei o que você tem perdido, né, e se está valendo a pena o que você tem perdido pelo que você tem ganhado. Mas eu sei que é mais importante saber para onde ir do que ter seguidores. E eu gostaria que você se perguntasse no que estão se tornando as pessoas, né, que estão imitando você. E aí, talvez, dá mais um clique, por favor. Talvez alguém olhe e pense o seguinte: esse texto é para quem tem filhos. Se eu for pegar esse texto para quem tem filhos, eu estou lascado, né? Porque o texto fala de filhos nascidos na juventude. Meu filho é filho de pai velho. Então, eu pensei em trazer essa parte do texto, eu pensei. Mais um pouquinho vocês têm um sermão mais curto, né? Mas, né, fazer o quê? Eu gosto do que faço, então demoro, né? Que pena, né, gente? Desculpa. E aí, nesse caso, diante dessa situação, deu ruim aí? Então tá beleza. E aí, diante dessa situação, eu gostaria que você lesse o texto bíblico. Dá mais um clique, por favor, Graziele. Você pode ler o texto bíblico que está aí? Então volta. Isso, lê por gentileza. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dará. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua olhada cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. E aí, observa comigo o seguinte, né, que assim, se você tem filhos, pense comigo, Deus colocou os filhos na sua mão, você tem uma responsabilidade. É como se eles fossem ou frutos ou armas. Você está frutificando para quê? Você está atirando para onde? Eu, como pai velho, dei um tiro só. Espero acertar, porque é só uma bala, eu não posso fazer. Meu filho tem que dar certo, eu só tenho um tiro. O pastor me disse que deu 2 tiros, mas tem mais um ainda, né? Não tem mais não? Então tá. Aí o que acontece? Diz aqui o texto que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Você atirou.
Tem um atrito do vento que você não controla, mas você tem um alvo e você está fazendo alguma coisa. Você não controla a variável, mas você controla o treino da pontaria. Isso você controla. E aí eu gostaria que você pensasse, se você não tem filhos, que tipo de referência que você é. Porque cada criança que nasce é uma esperança. Cada criança que nasce é como se Deus dissesse: eu continuo apostando na humanidade. E quando Deus coloca uma criança na sua casa, ou sob os seus cuidados, seja como cuidador, seja como pai adotivo, seja como educador, não sei, mas quando Deus coloca, Deus está dizendo o seguinte: olha, eu estou confiando em você. E aí eu gostaria que você pudesse olhar para isso e pensar: eu quero deixar uma herança para a próxima geração, eu quero ser uma boa influência para a próxima geração, eu quero causar um impacto na próxima geração. E aí, diante desse caso aqui, diz o texto que é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, porque naquele contexto, ter vários filhos homens era bom por uma briga, né? E numa discussão assemblear, digamos assim, teria mais gente para votar a favor. Então, ou seja, ele teria muito mais oportunidade. E aí eu gostaria que você pensasse: o que você está deixando para a próxima geração? Eu não sei. Eu quero deixar uma boa herança. Eu falei ontem, né, que eu vi uma postagem no Facebook. Não vi o filme, né, o último filme dos Vingadores, mas eu ouvi falar que demorava 3 horas. E aí nisso, 3 horas mesmo ou não? 2 horas e 55, né? E aí nisso eu vi uma postagem. A pessoa, né, consegue ficar 3 horas no filme dos Vingadores, mas ela não consegue ficar 2 horas no filme. E aí eu fico pensando, né, a respeito desse assunto, né, até que ponto a nossa fé é importante para nós, até que ponto os nossos filhos veem a gente valorizar a nossa fé, até que ponto nós vamos dizer para as nossas crianças que a escola bíblica é a melhor escola do mundo, quando os nossos filhos veem que a gente não valoriza a escola bíblica. Até que ponto a gente vai ficar dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus, quando os nossos filhos não nos veem ler da Bíblia. O meu filho, além de me ver ler da Bíblia, já rasgou a minha Bíblia, né? Eu falei: cara, tu rasgou a Bíblia? Aí ele começou a falar: tá. E aí nesse caso, né, diante disso, eu gostaria que você pensasse, né, e aí, por favor, a banda que eu contratei, clica por gentileza isso. Você pode ficar de pé, né? Tem como você ler em uníssono, perdão, o texto que está ali? Vamos lá? Afinal, a sua segurança é mais importante que a sua sensação de segurança. Seja mais proativo do que negativo, porque você é mais ativo e sofrendo menos. Mais importante do que buscar seguidores é você saber para onde está indo. Entre a religião e o relacionamento, o que você está fazendo, o que você está perdendo em troca do que tem ganhado, no que você tem. E eu gostaria que você pensasse nisso com carinho, enquanto a gente vai. Opa! Agora eu entendi porque ele fica quieto. Enquanto a gente vai estar cantando uma música que é chamada Oração da Família. Eu não sei se você conhece, né? Diz ela, fica do meu lado. Só ficar do meu lado. Se ele der ataque, aí você leva ele para outro lugar. Ah, você veio para pegar as coisas aqui? Não, então vai. Relaxa. Né? Então, eu gostaria que você pensasse com carinho nessa música como oração pela família. Porque a minha família é bombardeada todo dia e eu acho que a sua também deve ser. Mas eu creio que Deus pode guardar a minha família. Eu creio que Deus pode guardar a sua família.